claque. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Aí tem gente que fala assim pra mim: Sidoca, peraí, eu sei que você trabalha em outros locais também, mas você sempre vem com essa história fiada de que é o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Poxa, então todos eles são os melhores? Ora, no momento em que eu estou aqui trabalhando para você, eu me esforço para fazer sempre o melhor possível. Então não importa se é no LAC ou numa outra empresa, o que eu vou dar para você vai ser sempre o melhor de mim. E hoje nós vamos trabalhar o conceito da banca FGV. É isso mesmo, vamos trabalhar aqui as ideias textuais. Eu já te adianto que na parte gramatical a banca é extremamente tradicional, então não tem aquela história que acontece, por exemplo, na FCC ou no Sebrasp. Ah, tem que ver o que o tal do Celso Pedro Luft pensa. Não, aqui um ou outro conceito precisa ser pontuado, apenas. Mas no mais, a gente trabalha uma visão tradicional, que é aquela visão que a gente aprendeu na escola ou que deveria ter aprendido na escola. Agora vamos para o outro canto, o canto textual. Esse sim, aqui é bem peculiar. Por quê? Porque exige do candidato uma boa bagagem literária. Aqui, as noções de compreensão e de interpretação sempre vão ser puxadas. Isso significa que o aluno tem que ter um conhecimento mais específico em relação ao texto. Então, ele tem que ter conhecimento de denotação, conotação, de texto verbal, texto não verbal, de intertextualidade, de funções da linguagem, de figuras da linguagem, mas não que necessariamente caiam questões sobre esses assuntos. Mas esses assuntos vão servir de suporte para o texto, fora realmente o hábito, o contato empírico, ler de verdade. E muitos candidatos, infelizmente, não têm esse hábito. E aí, quando pegam as questões da FGV, que trabalham bem o texto, eles ficam meio perdidos. E aí eu tenho que fazer uma ressalva também. De vez em quando, não é sempre, claro, a banca gosta de inventar, e aí enfia os pés pelas mãos e faz uma ou outra questão mal formulada. Agora é o seguinte, quando a banca faz uma questão ou duas questões mal formuladas numa prova, não é a prova inteira, mas aí a gente fica com a sensação de que a banca fez cagada na prova inteira. Então o cara colocou, sei lá, 20 questões de língua portuguesa. Em uma ele realmente deu mole, mas a sensação que a gente tem é que ele fez uma prova inteira porcamente, e não é verdade. Então eu sempre torço para que a banca não enfie os pés pelas mãos, mas de vez em quando ela enfia mesmo. Só que é o seguinte, o máximo que vai acontecer é você não gabaritar, mas não por culpa sua, não por culpa do LAC, não por culpa minha, mas por culpa da banca. Mas aí você tem que entender. Beleza, não deu para gabaritar, a banca fez uma questão mal formulada, a banca não admitiu que errou, a banca quis insistir no erro, a culpa é deles e você tem que ficar tranquilo. Agora, eu sempre torço para que eles sempre façam as questões com bom senso e sempre sejam bem formuladas. Agora vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira e olha o que a gente tem aqui, ó. Nós temos já começando um texto. E é muito interessante porque, diferentemente de outras bancas, a FGV gosta de colocar o título, gosta de colocar quem produziu o texto, o autor. Veja aqui, ó. Você tem o título e aqui no final, opa, não apareceu, mas eles colocam esse texto aqui. Ele apareceu, recortaram aqui na edição, e eu falando que aparece, mas aparece mesmo, eles colocam quem produziu, aqui tirou, só que não ia fazer diferença, mas está tudo bem. O negócio é o seguinte, quando você pega o texto da FGV, você tem que fazer uma leitura muito atenta. Talvez seja a banca que mais exija uma leitura atenta. E o nosso problema é que a gente faz uma leitura muito desatenta. Na verdade, uma leitura extremamente equivocada. A gente faz uma leitura mental. E a leitura mental ela é extremamente dispersiva. Talvez você tenha até passado pela situação que eu vou citar aqui agora. Pegou um texto de 30 linhas, você viu que esse texto aqui não é muito pequenininho, né?
Ele é um pouquinho grandinho até. Então o cara pega um texto como este aqui, começa a leitura e lá pela linha 7, pela linha 8, ele já começa a dispersar. A pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra ele vai até o final do texto, porém ele fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que ele não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. E aí ele tem duas opções. Ou ele parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente parece até a melhor opção neste momento, porque ele vai fazer primeiro as de gramática e depois, quando sobrar mais tempo, ele volta para entender melhor o texto. Só que aí isso pode ser perigoso, porque às vezes a banca pega um pouco mais pesado nessa parte de análise textual e aí coloca poucas questões de gramática em si, ou então, quando eu falo que coloca poucas questões de gramática, é porque a gramática da banca, às vezes, é muito, mas muito atrelada ao texto. E isso significa que um mínimo de conhecimento do texto o candidato precisa até para resolver as questões de gramática. E aí, cara, pode ser meio conturbado esse processo. E aí tem uma segunda situação, que é a segunda leitura imediata. Se funcionar, nossa, maravilha. O problema é quando não funciona, porque imagina, você lê o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. Não há cristão no mundo que mantenha calma. O camarada vai se desesperar e se bater o desespero, ele vai perder a prova. E aí, como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Antes de falar sobre essa dinâmica, de como você resolve isso, eu quero chamar a atenção para a tua prova. Aqui agora não é mais a turma de teoria, é a turma de exercícios e, teoricamente, o próximo passo já é você fazer a prova. Então, você tem que se ligar que você tem que ter uma rotina legal para poder fazer a prova. Primeira coisa que a gente faz no sábado, no dia anterior à prova, separar a caneta, separar o cartão de confirmação e separar a identidade. Ah, mas vai pedir o cartão de confirmação? Não importa, separa, não é verdade? Agora, tem 4 coisinhas que nos atrapalham. Eu talvez tenha falado sobre isso no decorrer do curso teórico com vocês. Se não falei, falo agora, e se já falei, eu reforço. Tem 4 coisinhas que derrubam os candidatos na prova e que não tem nada a ver com o conteúdo. É sede, fome, frio e sono. Sede, tem que beber água. Eu não sei se você já passou por essa situação em casa, estava de bobeira vendo um filme, decidiu estudar e quando foi estudar, viu aquela sensação de sono, de dor de cabeça, aí você pensa logo assim, caramba, eu encardido, não é possível, é olho grande. Mas na verdade o teu cérebro só desidratou, porque gastou muita energia. E aí você fica com essa angústia, com essa sensação de sono, com essa dor de cabeça. Na hora da prova vai acontecer a mesma coisa, se você não estiver hidratado. Mas é muito fácil resolver. É só levar aquela garrafinha de 1,5 litro que você pode comprar no mercado, tira o rótulo e leva, de boa. Segunda coisa, fome. Da mesma forma que o cérebro desidratado, gastando energia, te dá sede, vai te dar fome também. E é fácil resolver, é só levar alguma coisa para comer, um doce, um salgado, uma fruta, leva uma embalagenzinha transparente também para não ter problema. Terceira coisa, o frio. Aí você vai falar, ah, Sidoca, tá de sacanagem, está fazendo agora aqui na minha cidade, é porque você não sabe, mas está fazendo um calor de 40 graus na rua. Às vezes, dentro da sala, eles colocam um ar-condicionado no Alasca. Eu tenho um amigo que é policial rodoviário federal, que ele quase desistiu da prova por conta do frio. Então não vá de camisetinha, vá, né, bem vestido. Se você for uma pessoa friorenta, leve um casaco na bolsa e pronto, já está resolvido. E quarta coisa que para mim é a pior, é o sono. O sono. Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, não conseguem dormir direito, a questão da pandemia pela qual passamos deixou as pessoas mais nervosas ainda, e o camarada às vezes vai pernoitado para a prova. E aí imagina, o cara está cansado, com sono, ele pode até na tensão do dia a dia não conseguir dormir, mas ali na hora da prova, 2 horas na mesma posição com a cabeça baixa, ele vai acabar dormindo. E aí o que você tem que fazer? Tem que tomar alguma coisa para acordar. Então, você pode tomar um energético, um Monster, um Red Bull, aquele energético lá do Gustavo Lima, o tal do Red Rose. Eu não sei o que você vai fazer, irmão, mas tem que ir acordado. Agora, dinâmica da prova. Dinâmica da prova. Aqui hoje, eu estou preparando você para encarar a FGV, mas eu estou com a parte objetiva. E como é uma aula gravada, eu vou te preparar para uma outra situação. Se fosse presencial aqui, tete a tete, você ia falar comigo o que você busca, né? Ah, eu busco isso daqui, Sidney, e eu ia te orientar. Mas como é uma aula gravada,
e eu não vou ter teu feedback na hora, eu já vou te preparar para uma outra situação. Vamos supor que na tua prova tenha a discursiva. Você vai deixar para o final? Não, você vai começar pela discursiva. Por quê? Por que você não deixa para o final? Porque, de repente, pode faltar tempo. Sobram apenas 30 minutos. Você vai conseguir fazer uma redação em 30 minutos? Até pode conseguir, mas não vai dar tempo de passar limpo. Então, a melhor coisa é fazer primeiro na folha de rascunho. Terminei, vou passar limpo? Não, não consegui me distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Não consegui, deixa quieto. Aí eu vou para a prova. Na hora de partir para a prova objetiva, eu também tenho que ser esperto. Eu não posso simplesmente abrir o caderno de provas ou começar pela matéria que eu menos sei. Imagina, tem gente que faz isso. Começa pela matéria que menos sabe. Aí pega a primeira questão, erra, pega a segunda questão, erra, pega a terceira questão, erra e vai se teletransportar negativamente. Aí o cara vai pensar assim, poxa, não valeu a pena ter gastado tempo e dinheiro, aquilo que eu estudei não está caindo. E aí ele coloca o verbo gastar no sentido pejorativo. Agora faz o contrário. Começa com a matéria que você mais sabe. Vai pegar a primeira questão, vai acertar, vai pegar a segunda questão, vai acertar. Na terceira você também vai se teletransportar, só que agora de forma positiva. Você vai pensar assim, ó, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro, aquilo que eu estudei está caindo. Então você troca o verbo gastar pelo verbo investir. E aí você ganha confiança. Ganhou confiança é tudo na prova. E de forma bem gradativa, você deixa lá para o final a matéria que menos sabe. Porque ainda dá de fazer a técnica do chute, que funciona. Você olha qual foi a alternativa que você menos marcou. Ah, foi a letra D de Deus. Cara, tem 3 questões, sei lá, de informática. Você olha e fala assim, meu irmão, sei nem o que é isso, não faço nem ideia. Você não vai ficar tentando adivinhar. Então chuta logo as 3 letra D. Mas as 3, Sidoca, chuta, vai funcionar, vai por mim. E aí você agora vai passar a redação a limpo. Só que tem que usar uma estratégia muito tranquila e muito fácil. Você tem que mudar o plano dali da tua prova. Como assim? Você está há muito tempo na mesma posição, há muito tempo no mesmo ambiente, você vai pedir para ir ao banheiro. E aí você vai dar uma relaxada, vai andar, vai molhar o rosto, vai fazer um xixi. Quando você voltar, você vai passar a redação a limpo e você ainda vai utilizar uma estratégia que a gente vai usar com o texto, que é a leitura em voz alta. Claro que não é com esse tom de voz aqui, é só um leve balbuciar. Mas quando você pega o seu texto e lê mentalmente, você não percebe os erros. Foi você que produziu. Quando você faz uma pequena leitura em voz alta, um leve balbuciar apenas, você começa a perceber que repetiu várias vezes a mesma palavra. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar elementos coesivos, pronomes, sinônimos, elipses. Você vai ver estruturas truncadas. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, isso está estranho. E aí imagina, se está estranho para você que produziu o texto, imagina para o avaliador. Imagina, às vezes você vai conseguir perceber que colocou uma lei errada ou que deveria ter colocado. E artigo 145, não é 145 não, é 144. Aí você vai lá e reescreve, você troca. Imagina se tivesse feito na folha definitiva. Ia dar ruim, não é? Então essa é a dinâmica. Agora vem aqui comigo. Vamos pensar no texto. Então qual é o grande problema do camarada que não tem o hábito da leitura? O grande problema dele é o texto em si. A gente viu isso na aula de análise textual e eu vou reforçar aqui. Você tem que fazer uma leitura em voz alta. Mas tem mesmo que fazer uma leitura em voz alta. Eu nem vou falar, turma, sobre as outras dicas que estão na última aula de teoria. Mas esta aqui eu precisava levantar. Não sei se você vai lembrar, eu falei assim, ó, esta dica é para todo mundo. Até para quem já está estudando há 2, 3 anos. Até para concurseiro macaco velho. Porque essa daqui você não pode esquecer. O texto, ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Sempre. Nunca para ser lido mentalmente, como eu até disse a vocês. O gago, ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta. Pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. Quando eu leio mentalmente, eu não coloco as vírgulas e os pontos e é por isso que eu gaguejo. É por isso que a leitura é gaguejada. Agora, quando eu leio em voz alta, primeiro que eu vou ler mais devagar. Isso já é um ponto positivo. Segundo, eu vou empregar as vírgulas e os pontos. Eu vou perceber as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. Cara, tem que fazer isso. Não só no texto de língua portuguesa, mas também em todos os textos da prova
e também no enunciado das questões. Tem aluno que erra a questão porque não conseguiu entender o comando da questão e às vezes é uma singela bobeira. A banca queria que o candidato marcasse a opção incorreta e ele acabou marcando a correta. Não tem nada a ver nem com vocabulário, nem com compreensão, apenas com um equívoco do comando, por falta de atenção. Então, faça isso, tá? Depois você vai partir para ver se a questão é de compreensão ou se ela é de interpretação. E você sabe muito bem que são processos distintos. Quando é de compreensão, a questão te joga para dentro do texto, e quando é de interpretação, a questão te joga para além do texto. Você já sabe, inclusive, quais são os comandos. Questão de compreensão, como te joga para dentro do texto, vai ter os seguintes comandos. Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal e por aí vai. Cara, isso significa que basta ter calma e atenção. Você vai encontrar a resposta, ela está dentro do texto. Agora, quando é de interpretação, como a gente viu aqui e viu na aula de análise textual, vai além do texto. Vai além do texto. Isso significa que está atrelado ao conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E é óbvio que o comando muda. Agora não é mais segundo o texto, agora infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. E aí, nesse momento, cara, você tem que contar com o teu conhecimento de mundo mesmo. Tem questão de interpretação que eu ou qualquer outro professor de língua portuguesa vai explicar para você e talvez você não consiga compreender. Por quê? Porque te falta aquela leitura. Agora, para nossa sorte, a maioria das questões, até mesmo na FGV, são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, mesmo sendo FGV, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Então vamos aqui brincar um pouquinho com esse texto, galera. Ó. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, que é o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cordis, que significa coração. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público, detesta a formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. Então veja aqui, ele nos apresenta dois conceitos no título já, o jeitinho brasileiro e, olha aí, a conjunção que indica soma, o homem cordial. Num primeiro momento, talvez a pessoa com pouco conhecimento de mundo pode pensar que são duas expressões completamente antagônicas, que uma joga para um lado e outra joga para o outro. Ah, o jeitinho brasileiro está falando do brasileiro. Pô, mas o homem cordial? Cara, as duas expressões são atreladas a nós brasileiros. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. Só que pelo que a gente viu aqui no texto, a informação sobre o jeitinho brasileiro bate com o senso comum. É aquele camarada que gosta de se dar bem mesmo, que se vira nos 30 para arrumar uma coisa boa para ele individualmente. Agora, quando fala aqui do homem cordial, mudou, trouxe um contraponto. Não é o cara que é gentil. Ah, o brasileiro é cordial. De fato, nós somos, sempre com um sorriso largo na cara. Mas com quem? Com os nossos, com os amigos. Quando eu não conheço, ou pior, quando é meu inimigo, eu sou extremamente capaz de tratar muito mal. Às vezes mal ao extremo, de fato. Então aqui veja que mudou. O primeiro bateu com o nosso conceito. O segundo teve uma pequena divergência do que a gente normalmente pensa. E aí, continuando aqui, ó. Em termos antropológicos,
o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como um homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições, deve-se isso que essa histórica propensão à informalidade, deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida observada, fratricida é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Por que ele chama essa ideia de fratricida? Porque é pobre matando pobre. É isso. Não é porque necessariamente é irmão de sangue. E ele cita aqui o Brasil Império só para ilustrar um episódio dessa tendência que a gente tem. Mas o texto está falando das raízes do Brasil. Então, cuidado para não pensar que ele está falando especificamente sobre o Brasil Império. Ele fala quase o tempo todo aqui de uma colônia, de um Brasil que desde a época de a colônia, desde suas raízes, tem esse comportamento que se perpetua até hoje. E aí, continuando aqui, ó, na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos eram a prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época dizia que aos inimigos as leis, aos amigos tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí veja como vem a primeira questão, de acordo com o texto. Se aparece de acordo com o texto, é uma questão de compreensão, tá vendo? É uma questão de compreensão. Aí ele coloca, é incorreto afirmar que. Tá vendo esse comando aqui, ó? Eu já havia alertado, tem que prestar atenção em termos como incorreto, correto, certo, errado, para saber exatamente o que você vai fazer. Aí na letra A, o jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Isso é verdade, isso aparece no primeiro período do texto. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Depois, ele continua dizendo, e avessos à formalidade. Isso pode causar um estranhamento, porque você não vai encontrar isso no primeiro parágrafo. Mas se você continuar a leitura, você vai perceber que no final do segundo parágrafo, ele coloca detesta a formalidade. Aí o aluno pira e fala assim, ué, mas aí ele não está falando do jeitinho brasileiro, ele está falando do homem cordial. Essas duas características, entenda, elas são pertinentes a nós brasileiros. Então, tá certo? E aí, continuando aqui, ó. Olha a letra B, que perigosa. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos, sublinha isso porque vai nos mostrar onde está no texto, está no terceiro parágrafo, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Aí quando você volta ao terceiro parágrafo, quando ele coloca aqui, ó, em termos antropológicos, ele vai e diz como o jeitinho funciona, ó. O jeitinho pode ser atribuído aqui, ó, a um suposto caráter emocional do brasileiro e não comprovado como está aqui na alternativa. Então, por isso, o gabarito é a letra B de bola. Se a gente continuar, só por curiosidade, vai ver que as outras batem, ó. Letra C, a imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas, como está aqui, ó.
Esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade, que é essa propensão a driblar normas. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. É a imposição de uma lei. Agora, olha a letra D, que perigosa. Na sociedade colonial. Aí o candidato, ele não vê a palavra colonial no texto, ou a expressão sociedade colonial, e ainda vê aquele negócio do Brasil Império, pode ser que ele pense, tá aqui, ó, gabarito letra D. Mas não, o texto quase todo é sobre a sociedade colonial. E quando ele coloca, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei, ele fala isso aqui no quarto parágrafo, ó. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. E na letra E, ele coloca o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. E aqui ele coloca o que ele tem no segundo parágrafo, quando ele vê que o cara não vê distinção entre o privado e o público. Aí tem gente que gosta de procurar cabelo em ovo e vai ficar, mas numa ele ignora, na outra ele não vê. Cara, o ignorar aqui e o não ver aqui não é de não conhecer ou de passar despercebido, é intencional. Ele ignora porque quer, ele não vê porque ele quer. É isso. Então aqui, com certeza, o gabarito é a letra B de bola. Agora, vamos para a próxima. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Veja que aqui tem 3 proposições para a gente analisar. Essa noção de estruturação do texto e do parágrafo exige o conhecimento sobre tipologia textual, mas eu vou te ensinar a fazer esse tipo de questão sem nem precisar desse conhecimento mais exacerbado. Basta você ser obediente ao comando da questão. A questão vai te direcionar para dentro do texto e você deve voltar. Então veja aqui, ó. Primeiro, o segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Isso de fato acontece, mas não no segundo parágrafo. No segundo parágrafo ele fala sobre a cordialidade. É no primeiro que ele fala sobre a origem etimológica. Então essa primeira proposição está errada. Segundo, o quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Sim, ó. Ele começa a falar aqui da vida cotidiana, e aí ele vai continuando, e ele coloca assim, ó, além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, a segunda proposição está certa. E na terceira, o quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Sim, também. Aqui no finalzinho ele coloca, ó, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então se liga só, brasileiro não é o cara que vai tomar um tapa de um lado do rosto e vai virar o outro. Ele não vai fazer isso. Ele vai tomar um tapa e vai devolver com um soco. Essa é a verdade. Então o brasileiro ele não é passivo, ele não é pacífico, ele é cordial. Ele vai tratar bem quem o tratar bem, mas ele vai tratar extremamente mal quem tratá-lo mal também. Então aqui, ó, vamos lá, gabarito, se as duas últimas estão certas, 2 e 3, gabarito, letra D de dado também. Próxima questão. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta, ou seja, é uma significação antônima a do termo sublinhado o vocábulo. Então aqui o camarada ele tem que ter um bom conhecimento vocabular. Se é uma significação oposta e não igual, a gente vai fugir da noção de sinônimo para trabalhar a noção de antônimo. Só que o cara tem que saber, tem que conhecer. Por isso você tem que ter um bom vocabulário. Se não tiver, cara, às vezes você não consegue nem fazer uma questão assim. Por sorte, o texto aqui nos dá uma noção. Quando você olha aqui para o texto, ele coloca lá a questão de coercitiva e unilateral. Veja que ele explica depois da vírgula, ó, não havendo diálogo entre governantes e governados, e aí isso explica por que é unilateral, porque não teve um diálogo, e aí depois ele coloca que foi uma imposição, ó, não havendo diálogo, mas apenas a imposição de uma lei. Isso é ser coercitivo, é quando manda, é quando ordena. E aí quando você volta aqui e olha os vocábulos tirana,
normativa, proibitiva, repressora, tudo isso tem a ver com coercitiva. Licenciosa não tem nada a ver, porque licenciosa é pedir licença, e o governo não pediu licença. Portanto, gabarito letra A. Então, meus amores, neste momento aqui, a gente fez a parte de texto, e a partir da próxima questão, a gente já vai entrar na seara da gramática. Então, vamos dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo, tá? Beijão, tchau, tchau. Clique like.